Então agora a gente entra numa fase da humanidade, em termos de atendimento no campo da saúde, onde a medicina começa a enxergar outras ferramentas, vamos chamar assim, para o tratamento humano. Como que você está enxergando isso? Já que você, apesar que conheço vários médicos, graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer pessoas como você que tem uma visão 360 graus. Eu mesmo, quando eu comentei com você, há 20 anos atrás, eu tive um linfoma non-Hodgkin e meu médico ficava em cima, você está feliz, você está isso, você está aquilo, porque a quimioterapia estava me derrubando e eu tinha que estar com a bola toda, né? Exato. Com a bola toda. Então eu sempre convivi com pessoas desse teu perfil, mas isso não é comum. Né? Como você está enxergando? Vou dizer, assim, uma coisa é ciência e essa informação que está cada vez maior. Tem uns médicos que estão usando essa parte holística, mas não acho errado ganhar dinheiro, mas eu estou vendo que estão criando essa parte meio holística, mas eu estou vendo que é para pegar a moda, que o objetivo principal não é o paciente. A primeira coisa que eu digo, que é o maior objetivo de todos, é botar o teu paciente em primeiro lugar. E às vezes eu vejo que isso não acontece, mas a medicina hoje está cometendo um erro absurdo, que é dos protocolos, que no primeiro momento ela é útil, mas ela acaba atrofiando, engessando também, atrofiando o desenvolvimento do médico que faz a entrevista e que examina. Então, por exemplo, outro dia eu tinha no hospital, era uma apendicite clara, o profissional, vamos fazer uma ultrassom? Eu falei, não, você já pensou fazer ultrassom? Olha como tá, o apêndice dessa pessoa está doendo, você vai fazer ultrassom para quê? Qual é o propósito? Os exames eles são complementares. Se você tiver dúvida, aí ele serve para esclarecer um diagnóstico, mas o diagnóstico de apendicite em médicos, que não precisa ser tão experimentado, médicos que estudaram, com 2 anos de formado já sabem como faz uma apendicite, que às vezes pode até complicar um pouco, aí nesses casos sim vale a pena uma investigação quando você não tem claro, mas quando você tem, começou em volta do umbigo, localizou, está lá doendo, você não precisa mais mexer. E ele ia submeter o paciente a ultrassom, o pessoal passando lá em cima, o paciente o radidor, de um protocolo. Aí quando eu falei que eu não precisava de ultrassom, que é machucar, o senhor quer uma tomografia? Eu falei, não. Ele tem apendicite, por que eu vou pedir uma tomografia? Ah, mas se não for, eu falei, estou dizendo, então é só ver o quadro clínico, ele tem apendicite. E vai vir o anátomo patológico da cirurgia que comprova a apendicite. Então o que tem? Tem alguns protocolos também, esse protocolo sepsis, a pessoa vai lá com asma, com oxigênio baixo, aumenta o lactato, já querem jogar na UTI. Porque tem estudos nos Estados Unidos, que estão uniformizando todos os protocolos, que mostram que os protocolos protegeram complicações de algumas doenças. Mas não tem estudo mostrando, quando o protocolo está errado, por excesso de zelo, qual é o desgaste emocional que esse paciente tem. Então os médicos precisam voltar a valorizar o exame físico, a entrevista, e entender que os exames são complementares. Só depois, se ele quiser ver qual é o protocolo, esse protocolo tá bom, casa com isso. Se não, os protocolos não correspondem aos 80%, porque tem uma coisa que chama indivíduo. Sim, ele é um ser diferente, ele não é igual ao Agora, outro. eu não sei, não estou nem criticando não, mas eu não sei qual é a prioridade desse protocolo, tem um objetivo que a princípio é o paciente, ou o objetivo também é você gerar mais economia, eu não sei dizer. Mas então a medicina está indo para um rumo totalmente contrário. Eu criei um programa agora que nivela, não vou abrir mão da tecnologia, que nivela o diagnóstico por cima. Você põe os sintomas, chama doutor sintomas, tem um pessoal trabalhando, e esse doutor sintomas, você dá os sintomas, o índice de acerto diagnóstico é altíssimo. Eu bolei como se fosse um algoritmo, quero botar lá já falei até com o Polar na prefeitura, quero fazer um posto de saúde usando, mesmo que o médico ainda não seja um médico que está experiente, com alta tecnologia, esse programa vai ensinar ele a fazer diagnóstico, ele vai questionar o programa porque ele é um médico, ele tem, e aí vai fazer o quê? Vai aumentar o índice de acerto. Aumentando o índice de acerto de diagnóstico, ele só vai pedir exames complementares, vai diminuir o custo. Isso que eu ia falar, vai baixar o custo da medicina. De toda a medicina. E você sabia que no Corujão, 90% dos exames eram normais. Peraí, o sistema... 90%? Mostra o quê? Isso não é check-up de empresa que vem 90% normal, vem 95%. Porque o cara não foi lá fazer, ele estava com uma queixa,
o médico pediu o exame sem critério. Vai lá. Isso tem um custo. Sim. E eu quero também, nessa unidade que eu estou criando, se alguém quiser copiar, copia, mas eu quero deixar no outro lado, uma outra sala, para dar um desenvolvimento social. Se essa pessoa não tem recurso, não teve condição de ter educação, o pessoal, pelo menos do outro lado, vai dar uma orientação para os familiares de prevenção de saúde no ambiente que ele mora. Então, se tiver dengue, vai ensinar como dengue. Se o ambiente que ele mora tiver esquizostomose, vai explicar a importância de lavar as mãos. Sim. Ou seja, você desenvolve, se dá cultura para esse povo que tem acesso ao posto de saúde. E esse médico que está aqui, dentre as possibilidades de diagnósticos que o programa que a gente criou dá, ele que vai estudar em casa esse diagnóstico. Então, quer dizer, aí sim eu acho válido, você usa a tecnologia, uma inteligência artificial que faz diagnóstico, mas e um médico que está aqui, ele aprende a técnica, mas ele tem que ser humano, tem que botar a mão do paciente, tem que dar carinho no paciente. Se ele não tem esse perfil, vai fazer ultrassom. Se ele não tem esse perfil, vai administrar o hospital. Mas o médico de verdade, e digo mais, para diagnóstico vai cada vez precisar menos de especialistas, porque o diagnóstico vai sair. O especialista vai ser aquela pessoa que vai dar a solução. Uma vez diagnosticado, ele vai decidir qual é a melhor solução para a hipótese diagnóstica. Ceballos, significa então que para a gente estamos caminhando para o encerramento. Mas eu estou indo contrário justamente a esse protocolo. Exatamente. Que vai mexer no falar. Porque a medicina ia quebrar. Agora, tanto que os planos de saúde estão entrando, as multinacionais aqui, estão comprando todos os hospitais. Então teve uma que entrou aqui, que comprou o Samaritano, comprou o 9 de Julho. Antigamente eu conheço os médicos, tenho o prazer, o privilégio de atender alguns ex-donos de hospitais. Antigamente para mim era uma beleza, que eu ligava no hospital tudo, eu conhecia todos os donos, Sim. que são amigos meus e se tratam comigo aqui. E aí o que acontece? Agora pertence a uma instituição que comprou todas as seguradoras. Então ela é dona da seguradora e é dona do hospital. Para que isso? Para o dinheiro ficar com eles, senão eles iam quebrar. Sim. Eu não os culpo, só que com essa solução, que é uma solução que vai ter que vir mundial, porque não precisa tanto exame para fazer diagnóstico. Se o cara tem dinheiro, ele pode pagar um check-up, é outra coisa. Porque o check-up também protege, mas não é tanto. Significa então que nós vamos ter que rever a questão do ensino também nas universidades, né? Eu acho o seguinte, eu acho que se o médico está saindo hoje dependendo de exame, o paciente está frito. Sim. O exame ele é complementar quando você tem dúvida de diagnóstico. Em quais países do mundo você acha que esta visão está avançando mais? Já não tem essa informação. Eu sei que os Estados Unidos está totalmente parecido com o que está acontecendo aqui nos grandes centros. O meu filho foi internado lá com dengue. Eu falei que era dengue por telefone, porque ele morava lá em Los Angeles. Sim. Falei que era dengue por telefone, orientei o médico plantonista do emergency room. Eles ficaram lá, ficou uma semana, ficou um infectologista vendo, um clínico vendo. Eu cheguei lá e falei, gente, isto é dengue. Eu conheço dengue, olha os sintomas de dengue. Pediram cirurgia para tudo, como se fosse protocolo. Deixou uma conta lá de $78 mil. E o exame de dengue não saía. Primeira coisa, não saía. O exame de dengue saiu depois, falaram realmente era dengue. E a residente que estava lá falou para mim, foi muito útil você ter avisado que podia ser dengue fever. Então, quer dizer, esses protocolos americanos, nos Estados Unidos ninguém mais quer ser médico, porque nos anos 80 era uma profissão que o cara tinha status, o cara decidia, tirava $500, $600 mil por ano nos anos 80. Hoje não, hoje os médicos do emergency room, não estou falando que eles são ruins, mas são médicos mais estrangeiros que vêm de fora, Sim. ganham até um salário razoável, mas ganham $10 mil para dar plantão, mas eles não têm a interação com o paciente, eles ficam 12 horas, passa o plantão, é outro, passa o plantão, é outro. Alguns que têm essa vocação ficam até apegados, querem saber o que aconteceu. Mas ele está lá batendo ponto, das 6 às 18, das 18 está lá batendo ponto, não tem esse vínculo. E quem manda são os donos dos hospitais, que contratam alguns bons médicos, um infectologista, um clínico geral, mas que não tem mais, o médico não tem mais aquele poder que tinha antes de decidir, não, o meu paciente não faz isso. Sim. Várias vezes eu tenho que dizer, não quero que leve meu paciente para a UTI, eu falo com um residente, ele está com uma crise de asma, não, mas eu tenho, porque o protocolo, eu estou tendo que me submeter a alguns protocolos, a não ser que eu bato o pé toda hora.
Mas eu estou tendo que... Ele não quer correr risco, quer se proteger com o protocolo e toma uma atitude Eu não sei se é extremada. só correr risco ou porque também tem uma série de procedimentos. E a medicina tem um monte de procedimentos exagerados. Um monte de procedimentos exagerados. Um monte. E que não tem sentido. Por exemplo, tem um teste para ver se a pessoa tem doença celíaca. E esse teste, o plano não cobre ainda, que vão pesquisar uma mutação genética. Quantas vezes eu não vi esse teste dar positivo, o cara não ter sintoma nenhum. Era cólon irritável. E o pessoal, não, ele tem doença celíaca. É um exame que a precisão dele é discutível. Outra coisa que é discutível, esses exames para dizer se o cara tem uma chance maior de prever o câncer. Então faz aquele perfil do cara prever câncer. Esse exame é um absurdo, porque o cara vem, dá positivo, ele vive com um fantasma o resto da vida, Sim. e esse exame não quer dizer que o cara vai ter. E o outro que dá negativo, o cara também se larga e não quer dizer que ele não vai ter câncer. Então eu pergunto, qual é a utilidade desse exame? Foi para dar um fantasma e para o outro relaxar, continuar fumando? Sim. Então nós temos que entender, fazer um diagnóstico, nós temos que entender que tem que pedir exames complementares se você tem dúvida em 2, 3 hipóteses. Temos que dar atenção, temos que ver a posição, dar um tratamento e pronto. É isso que tem que ser feito. E a tecnologia vai ser usada para a inteligência artificial. E aí eu não dou 10 anos, porque agora a gente vê o pessoal trabalhando com meditação, o pessoal trabalhando... Eu não dou 10 anos para isso ganhar força. Tem uma grande resistência, porque isso não gera muito dinheiro. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com todos esses protocolos. Então vai ter uma resistência inicial. Sim. Mas não tem como ir contra a fibra óptica, não tem como contra... Isso vai não tem como ir contra Uber, não tem como contra, entende? Então é uma questão de tempo só. As grandes mudanças são traumáticas na história da humanidade, fala isso. Muito obrigado por você aqui. Imagina. Eu quero deixar um abraço aqui no ar para o meu grande amigo, Dr. Luiz Zeballos, pai do Roberto Zeballos, e aqui deixar a dica para você, internauta, queira saber mais, leia este livro. Nós temos aqui na contracapa, inclusive, a opinião de Edson Arantes do Nascimento, falando sobre Dr. Zeballos, Carol Civita, Carlos Gerdau e Ian Peter, Dr. Roberto Calil Filho, entre outros que conhecem bem o trabalho do Dr. Zeballos, e o livro Desejo, Logo Realizo. Ele é muito importante para você cuidar da sua saúde, para que você possa viver bem. Obrigado, é uma satisfação. Quando precisar, tamo aí. Até mais. Até mais. Tchau.